Você já sentiu que o mundo inteiro virou as costas para você no momento em que mais precisava? A história de hoje narra a jornada de uma mulher que foi forçada a escolher entre a humilhação do passado e o desafio de um futuro incerto. Uma trama de mentiras perversas, uma gravidez escondida e um talento inato capaz de virar o jogo contra todos aqueles que a subestimaram. Prepare-se para uma história que vai prender sua respiração do início ao fim. Carolina era uma mulher de curvas generosas e coração farto. Formada em psicologia por pressão da mãe controladora, Dona Cláudia, ela passava os dias curando as feridas de jovens em vulnerabilidade no centro de São Paulo, enquanto seu próprio peito sangrava. Após ser trocada por seu ex-namorado, um fanático por academia que a humilhou por seu peso, Carolina encontrava refúgio nas memórias de infância. Ela fechava os olhos e lembrava da avó Benedita, do cheiro de pão de queijo assando no forno a lenha de uma fazenda em Minas Gerais, um lugar que foi vendido após a morte da matriarca. Sem a avó, sem amor próprio e presa numa profissão exaustiva, a solidão a consumia. Foi apenas um empurrão irônico do destino e a insistência de sua tia bem-sucedida que a fez criar um perfil num aplicativo de namoro. Ela só queria esquecer a dor, mas acabou encontrando um abismo muito maior. Carolina observava a chuva castigar a janela do seu pequeno apartamento na zona oeste de São Paulo. O som das gotas grossas batendo no vidro combinava perfeitamente com o vazio em seu peito. O cheiro de café coado na hora, antes um abraço quente em sua alma, agora parecia apenas um lembrete amargo de sua solidão. Ela apertou a caneca de cerâmica entre as mãos gordinhas, buscando um calor que não existia mais. O término com Rodrigo ainda sangrava. Ele a havia trocado por uma instrutora de academia, jogando na cara de Carolina que ela não tinha a disciplina necessária para acompanhá-lo. O peso na balança sempre foi seu carrasco, mas as palavras dele cortaram mais fundo que qualquer dieta restritiva. Carolina suspirou, fechando os olhos. A fumaça do café a transportou para um tempo mais simples, para o quintal de terra batida da avó Benedita, no interior de Minas Gerais. Lá, sob a sombra imensa de uma mangueira centenária, o mundo era seguro. A avó tirava do forno a lenha fornadas de pão de queijo fumegante, e o único peso que importava era o do amor transbordando na mesa farta. Mas a avó partiu. A fazenda foi vendida, e Carolina sobrou em uma cidade de concreto, curando a dor dos outros como psicóloga, enquanto a sua própria dor apodrecia em silêncio. Trabalhar no Centro de Reabilitação Social no coração de São Paulo era um desafio diário. Carolina lidava com adolescentes infratores, mães desesperadas e lares despedaçados. Ela era boa no que fazia, tinha o dom de ouvir, de acolher. No entanto, sua própria vida parecia um rascunho mal feito. Após a desilusão amorosa, ela havia se rendido aos carboidratos noturnos. Pedaços de pizza, bolos recheados, qualquer coisa que anestesiasse a sensação de rejeição. Sua mãe, Cláudia, uma mulher vaidosa e professora rígida em Ribeirão Preto, ligava apenas para cobrar. Perguntava do peso da filha antes mesmo de perguntar da sua saúde. Foi a tia Márcia, uma médica obstetra bem-sucedida e independente, quem deu o ultimato. Márcia não tinha meias palavras. Em um jantar de domingo, servindo uma taça de vinho tinto, ela olhou no fundo dos olhos de Carolina e mandou que ela reagisse. A tia a forçou a baixar um aplicativo de relacionamentos. Carolina riu com escárnio da ideia. Quem iria querer uma mulher de manequim 48, com o coração calejado? Mesmo assim, a solidão das noites paulistanas a convenceu a criar um perfil. Ela escolheu fotos anguladas, que disfarçavam suas curvas, e se lançou no mar de desconhecidos virtuais, sem nenhuma esperança real. As primeiras semanas no aplicativo foram um desastre. Homens vazios, conversas superficiais e propostas indecentes. Carolina já estava prestes a deletar a conta
quando uma notificação diferente apareceu. O perfil pertencia a Lucas. A foto mostrava um homem de sorriso aberto, cabelos castanhos ligeiramente bagunçados e olhos cor-de-mel que pareciam esconder um oceano de histórias. Ele não exibia o corpo em frente ao espelho, nem posava ao lado de carros importados. A descrição falava sobre paixão por livros antigos, café sem açúcar e a tranquilidade da natureza. Carolina respondeu com uma piada inteligente sobre literatura russa e, para sua surpresa, ele rebateu com maestria. A conexão foi instantânea. Conversaram por dias, madrugadas adentro. Lucas era um arquiteto de software brilhante, trabalhava em home office e tinha uma visão de mundo fascinante. Ele nunca pediu fotos ousadas, nunca fez comentários inapropriados. Pela primeira vez em meses, Carolina sentiu o coração acelerar por um motivo bom. As mensagens de bom dia dele tornaram-se o combustível para ela enfrentar o trânsito caótico da Marginal Pinheiros. Quando ele finalmente sugeriu um encontro presencial no Parque Ibirapuera, o pânico tomou conta da psicóloga. O sábado amanheceu ensolarado, típico do outono paulistano. Carolina passou horas em frente ao espelho, trocando de roupa inúmeras vezes. Ela vestiu uma blusa escura e uma calça de alfaiataria, tentando mascarar o peso extra que as fotos do aplicativo não revelavam totalmente. O medo da rejeição pulsava em suas veias. Ela pegou um táxi até o Parque Ibirapuera, com o estômago embrulhado. O local de encontro era próximo à Marquise. O parque estava lotado de famílias, skatistas e casais felizes. Carolina caminhou devagar, os olhos vasculhando a multidão em busca do rosto familiar das fotos. Lucas havia dito que estaria perto de um vendedor de água de coco. Ela o avistou de longe. O coração dela parou por uma fração de segundo. Lucas estava lá, lindo, com a mesma camisa de linho azul da foto. Porém, havia um detalhe que ele não havia mencionado em dezenas de madrugadas de conversa. Lucas estava sentado em uma cadeira de rodas. Carolina paralisou no meio do caminho. Não era preconceito, era puro choque. O aplicativo não mostrava aquilo. A cadeira era moderna, escura, e ele parecia totalmente adaptado a ela. Uma mistura de confusão e constrangimento invadiu a alma da psicóloga. Como ela não havia percebido? Carolina respirou fundo, engoliu o nervosismo e caminhou até ele. Quando Lucas a viu, um sorriso nervoso iluminou seu rosto. Os olhos cor-de-mel eram ainda mais expressivos pessoalmente. Ela se aproximou e ele ofereceu a mão. O toque foi firme, quente. Lucas percebeu imediatamente o olhar surpreso dela em direção à cadeira de rodas. Ele suspirou, a expressão fechando um pouco. Com uma sinceridade desarmante, ele pediu desculpas por ter omitido o fato. Explicou que o medo da rejeição instantânea o fazia esconder sua condição nos aplicativos. Carolina sentiu o rosto queimar de vergonha. Ela estava ali, morta de medo de ser rejeitada por alguns quilos a mais, enquanto o homem à sua frente carregava o fardo de uma sociedade que o invisibilizava diariamente. De repente, as inseguranças dela pareceram minúsculas, quase ridículas. Ela sorriu com doçura, puxou uma cadeira de plástico de um quiosque próximo e sentou-se exatamente de frente para ele. Olhando no fundo de seus olhos, ela disse que não se importava com a cadeira, mas confessou que também havia omitido sua real forma física nas fotos. Foi a vez de Lucas rir, um riso leve que dissipou a tensão. Ele a elogiou, disse que ela era ainda mais bonita do que nas imagens. Sentados à sombra de uma árvore frondosa no Ibirapuera, bebendo água de coco gelada, Lucas começou a abrir seu coração. Ele contou sua história com uma voz embargada. Veio de uma família tradicional de Curitiba. Os pais, Roberto e Helena, eram donos de uma grande rede de concessionárias no sul do país. Lucas sempre foi o filho de ouro, formado nas melhores universidades, com um futuro brilhante. Mas ele cometeu um erro grave aos olhos da família. Apaixonou-se perdidamente por Camila.
Ela era uma modelo deslumbrante, de origem humilde, mas ambiciosa e manipuladora. Os pais de Lucas foram contra o namoro desde o primeiro segundo. Para provar seu amor e sua independência, Lucas cortou laços com a fortuna da família, mudou-se para São Paulo com Camila e conseguiu um emprego de programador. Eles moravam juntos, e ele planejava pedi-la em casamento. Até a fatídica noite chuvosa na Marginal Tietê. Camila dirigia o carro de Lucas. Ela havia bebido algumas taças de vinho e insistiu em conduzir. Em uma curva fechada, o pneu derrapou. O impacto contra a mureta de concreto foi brutal. A lateral do passageiro, onde Lucas estava, foi completamente esmagada. O relato de Lucas ficava cada vez mais sombrio. Quando ele acordou no hospital, com a coluna fraturada e o diagnóstico de paraplegia, a primeira coisa que perguntou foi sobre Camila. Ela havia sofrido apenas arranhões. No entanto, quando a polícia a interrogou, Camila chorou lágrimas de crocodilo e afirmou que Lucas estava no volante. Ela temia perder sua recém-conquistada carreira de modelo caso fosse presa por dirigir alcoolizada. O choque da traição foi pior do que a dor física. No leito do hospital, destruído, Lucas tomou uma decisão insana. Ele amava tanto aquela mulher que decidiu assumir a culpa. Ele confirmou a versão de Camila para os policiais. Acreditava que esse sacrifício supremo faria com que ela ficasse ao seu lado para sempre. Mas a gratidão durou pouco. Assim que Lucas teve alta, confinado a uma cadeira de rodas, a rotina pesou. Camila arrumou as malas em uma terça-feira à tarde. Disse que não tinha estrutura emocional para cuidar de um inválido e sumiu no mundo com um empresário bem mais velho. Lucas ficou sozinho, quebrado por dentro e por fora. O pai depositou dinheiro para ele comprar um bom apartamento, mas recusou-se a visitá-lo, afirmando que ele havia colhido o que plantou. Carolina ouvia tudo em absoluto silêncio. As lágrimas escorriam pelo seu rosto redondo, sem que ela percebesse. Como um homem podia ser tão intenso, tão capaz de sacrifícios, e receber tamanho egoísmo em troca? Lucas enxugou o rosto com as costas da mão e revelou o real motivo daquele encontro. Os pais dele, Roberto e Helena, estavam vindo para São Paulo na próxima semana. Seria a primeira visita após o acidente. Lucas havia mentido para eles, por puro orgulho e vergonha de admitir que os pais estavam certos sobre o caráter de Camila. Ele disse que a namorada continuava com ele, cuidando dele com devoção. Agora, os pais queriam conhecer a tal nora maravilhosa. Lucas olhou para Carolina com uma mistura de súplica e constrangimento. Ele propôs um acordo absurdo. Pediu que Carolina se passasse pela namorada devotada apenas durante aquele final de semana. Eles pagariam um preço alto se a verdade viesse à tona. Carolina, como psicóloga, sabia que aquilo era uma fuga terrível da realidade. Ela deveria aconselhá-lo a dizer a verdade, a enfrentar seus demônios. Mas, ao olhar para a vulnerabilidade daquele homem ferido, algo mais forte falou dentro dela. A compaixão superou a razão. Ela aceitou. A semana voou. Carolina estava uma pilha de nervos. O plano parecia o roteiro de uma novela barata. No sábado de manhã, ela pegou um aplicativo de transporte em direção ao Itaim Bibi, um dos bairros mais nobres da capital paulista. O prédio de Lucas era luxuoso, com seguranças de terno e um saguão com piso de mármore brilhante. Ela subiu pelo elevador privativo. Quando as portas se abriram, ela entrou diretamente em um apartamento de tirar o fôlego. Janelas imensas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. Mas o lugar era frio, impessoal, parecia uma revista de decoração sem vida. Lucas a recebeu com um sorriso tenso. Ele usava roupas de marca, a barba estava impecavelmente aparada. Uma senhora de uniforme, Dona Cida, a diarista, olhou para Carolina com desconfiança. Lucas a apresentou rapidamente como a namorada de quem tanto falava. Cida apenas murmurou um cumprimento e foi para a área de serviço. O clima estava denso.
Os pais chegariam em 2 horas. Carolina decidiu que o apartamento precisava de alma para parecer um lar de verdade. Ela tirou o casaco, arregaçou as mangas da blusa e declarou que iria cozinhar o almoço. A cozinha de última geração seria o seu palco. Lucas tentou impedi-la, dizendo que havia encomendado comida de um restaurante chique, mas Carolina foi irredutível. Ela abriu a geladeira dupla e encontrou postas de peixe, pimentões frescos, leite de coco e azeite de dendê. Um sorriso iluminou seu rosto. Ela iria preparar uma moqueca capixaba com um toque baiano, a especialidade que aprendeu com a avó Benedita. A cozinha logo foi tomada por um aroma inebriante. O chiado do azeite, o cheiro de coentro e alho refogando mudaram completamente a atmosfera fria do apartamento. Lucas observava tudo de sua cadeira, fascinado. Ele via a psicóloga insegura do parque transformar-se em uma deusa doméstica, confiante e ágil. Ela cantarolava baixinho uma música de Marisa Monte enquanto provava o caldo de peixe na colher de pau. Aquele cheiro de comida caseira trouxe lágrimas aos olhos de Lucas. Ele cresceu em mansões onde cozinheiras faziam pratos franceses elaborados, mas raramente sentiu o aconchego de uma mulher cozinhando para ele com tanto afeto. Carolina não estava apenas fazendo um teatro, ela estava colocando seu coração naquela panela de barro. O som da campainha soou estridente, interrompendo a magia. Os sogros haviam chegado. A farsa iria começar. Roberto e Helena entraram no apartamento trazendo o frio típico de Curitiba em suas roupas elegantes. Roberto era um homem imponente, de cabelos grisalhos e postura rígida, enquanto Helena exalava uma sofisticação contida, com joias discretas e olhos avaliadores. Quando viram Carolina, o choque foi imediato, mas disfarçado sob uma fina camada de educação elitista. Eles claramente esperavam uma modelo de passarela, a imagem que tinham da ex-nora maldita, e deram de cara com uma mulher de curvas generosas, avental sujo de dendê e um sorriso genuíno. Lucas fez as apresentações apressadas, visivelmente tenso. Helena abraçou Carolina formalmente, o perfume francês invadindo o nariz da psicóloga. Roberto deu um aperto de mão firme, medindo-a dos pés à cabeça. O aroma da moqueca, no entanto, quebrou o gelo. Helena fechou os olhos por um instante e elogiou o cheiro maravilhoso que tomava conta do ambiente. Carolina os conduziu à sala de jantar, com uma desenvoltura que ela não sabia que possuía. Serviu o prato fumegante com pirão e arroz branco. O silêncio na mesa durante as primeiras garfadas foi aterrorizante. Então, Roberto soltou os talheres, olhou para a esposa e declarou que era o melhor peixe de sua vida. O almoço transcorreu de forma surpreendentemente agradável. Carolina tinha o dom da escuta, fruto de sua profissão. Ela fez perguntas inteligentes sobre a vida em Curitiba, sobre o negócio da família, e deixou os pais de Lucas falarem sobre si mesmos. Roberto relaxou a postura defensiva. Helena começou a rir das anedotas contadas pela nora impostora. Lucas observava a cena em estado de choque. Ele nunca imaginou que a farsa funcionaria tão bem. Em um determinado momento, Helena tocou a mão de Carolina por cima da mesa de vidro e, com a voz embargada, agradeceu. Agradeceu por ela não ter abandonado seu filho na hora mais escura, por ser o pilar dele. Carolina sentiu o peito apertar de culpa. A mentira pesava toneladas em seus ombros. Ela desviou o olhar para Lucas, encontrando os olhos cor-de-mel dele fixos nela, repletos de uma gratidão silenciosa e desesperada. À tarde, Roberto pediu para conversar a sós com o filho na varanda. Helena e Carolina ficaram na sala. A mãe de Lucas confessou que sempre odiou a antiga noiva, sentia que ela era uma interesseira vazia. Disse que agora entendia por que Lucas a protegera tanto. Carolina tinha luz, tinha substância. A dor da falsidade rasgava a alma da psicóloga. O final de semana terminou com despedidas afetuosas. Helena fez Carolina prometer que visitariam o sul do país no inverno.
Roberto deu um abraço apertado no filho, o primeiro em anos, e sussurrou que estava orgulhoso da mulher que ele havia escolhido. Quando a porta do elevador se fechou, levando os pais de volta ao aeroporto de Congonhas, o silêncio que se abateu sobre o apartamento foi ensurdecedor. O teatro havia acabado. Carolina soltou a respiração que parecia prender há 2 dias e recolheu sua bolsa. Ela não olhou nos olhos de Lucas. Sentia-se imunda por ter enganado idosos tão machucados. Lucas a chamou antes que ela tocasse a maçaneta da porta. Ele girou a cadeira de rodas rapidamente, aproximando-se dela. Com as mãos trêmulas, ele segurou a mão dela e agradeceu com uma intensidade que a assustou. Ele disse que ela havia devolvido a paz à família dele. Ele tentou oferecer um cheque gordo como pagamento pelo dissimulado serviço prestado. Carolina sentiu o sangue ferver de indignação. O tapa invisível daquela oferta feriu seu orgulho. Ela recusou o dinheiro bruscamente, dizendo que não era uma mercenária. Afirmou que fez por compaixão e saiu batendo a porta, deixando Lucas sozinho com seus próprios ecos. Nos dias que se seguiram, Carolina mergulhou no trabalho. A rotina no centro social a exauria, mas era um refúgio necessário. No entanto, ela não conseguia tirar Lucas da cabeça. O sorriso dele, a vulnerabilidade, o cheiro do perfume amadeirado. Ela vasculhava as redes sociais dele anonimamente, alimentando uma paixão silenciosa e platônica. O remédio louco para esquecer o ex-namorado babaca havia funcionado bem demais. Ela estava perdidamente apaixonada pelo homem da cadeira de rodas. Lucas, por sua vez, também estava inquieto. O apartamento luxuoso perdeu a graça depois que o cheiro da moqueca dissipou. Ele sentia falta da risada de Carolina, da forma como ela dominava o ambiente sem nenhum esforço. 2 semanas de silêncio absoluto foram rompidas por uma mensagem dele. Era um pedido de desculpas desajeitado sobre o cheque e um convite para um café, sem teatros, sem pais envolvidos. Apenas eles. Carolina sentiu as pernas fraquejarem no meio do corredor do trabalho. Ela digitou e apagou a resposta 10 vezes antes de aceitar. Aquele café marcou o início de algo verdadeiro. Passaram a se ver frequentemente. Não havia cobranças, apenas a construção lenta e cuidadosa de uma intimidade profunda. A intimidade emocional entre eles floresceu como um ipê amarelo na primavera paulista. Carolina, incomodada com a passividade médica de Lucas em relação às pernas, decidiu intervir. No centro de reabilitação onde trabalhava, havia o Dr. Mendes, um fisioterapeuta obstinado e genial, famoso por métodos não convencionais que irritavam a comunidade médica, mas recuperavam movimentos impossíveis. Carolina implorou para que o médico avaliasse o caso de Lucas. Com muito esforço, ela convenceu Lucas a abrir as portas de sua casa para as sessões. Dr. Mendes era um homem rude, direto ao ponto. Na primeira avaliação, causou dor intensa em Lucas, forçando os nervos da perna traumatizada. Lucas gritou de dor e quis desistir, mas Carolina estava lá, segurando sua mão com força, banhada em lágrimas, sussurrando palavras de coragem. O processo durou meses. Sessões semanais de choque, suor e choro. Carolina tornou-se a enfermeira, a torcedora e a cozinheira oficial. Ela preparava caldos nutritivos e pães caseiros para as tardes frias de inverno. A paixão entre eles era palpável, um fio elétrico esticado, mas nenhum dos dois tinha coragem de dar o primeiro passo físico. O medo da ruína de uma amizade os paralisava. Em uma tarde chuvosa de outubro, o milagre da medicina aliou-se à força de vontade. Dr. Mendes estava fazendo exercícios de estímulo plantar no pé direito de Lucas. De repente, um espasmo violento correu pela perna do homem. Lucas ofegou, arregalando os olhos. O dedo mínimo do pé havia se movido conscientemente. Carolina deixou cair a xícara de chá que segurava. A porcelana se espatifou no mármore, mas ninguém ligou. Lucas olhou para ela, o rosto banhado em lágrimas e suor.
Carolina ajoelhou-se ao lado da cadeira, abraçando as pernas dele como se fossem a coisa mais preciosa do universo. A partir desse dia, a evolução foi milimétrica, porém constante. O uso de andadores metálicos transformou a sala luxuosa em um ginásio de reabilitação. Lucas começou a dar passos vacilantes, apoiando o peso de seu corpo no aço frio. Carolina ficava sempre atrás dele, as mãos estendidas, pronta para segurá-lo caso caísse. A cada pequeno passo, o orgulho inchava o peito da psicóloga. Aquele homem estava renascendo, e ela era a parteira daquele milagre. A energia vibrante de superação afastava qualquer sombra do passado, até que o passado decidiu cobrar sua dívida da maneira mais cruel e inesperada possível. A celebração do primeiro passo contínuo de Lucas merecia um jantar especial. Carolina saiu do trabalho radiante, passou no mercado municipal de São Paulo e comprou os melhores ingredientes. Iria preparar um bife de chorizo com risoto de queijo brie, uma comemoração à altura do herói. A garoa fria da cidade não esfriava a chama que queimava em seu peito. Ela finalmente confessaria seus sentimentos. Diria a Lucas que o amava, sem máscaras, sem medos de rejeição pelas suas curvas. Ela tinha a chave do apartamento dele. Subiu pelo elevador privativo, cantarolando uma velha música sertaneja que a avó Benedita adorava. A porta se abriu com um clique suave. O cheiro de perfume doce e agressivo bateu no seu rosto antes mesmo que ela cruzasse o saguão. Não era o seu perfume. O silêncio do apartamento era quebrado por um riso feminino, agudo e debochado. Carolina caminhou lentamente pelo corredor, as sacolas de supermercado pesando como chumbo. Ao chegar na sala principal, o mundo desabou. Camila, a ex-namorada modelo, a mulher que o havia quebrado. Ela estava de pé, vestindo apenas uma camisa social masculina, que Carolina reconheceu imediatamente como sendo de Lucas, segurando uma taça de vinho tinto. O tempo parou. Carolina sentiu o ar sumir de seus pulmões, como se tivesse levado um soco no estômago. Camila sorriu com malícia, apoiando-se no encosto do sofá. A loira era escandalosamente bonita, com pernas longas e pele bronzeada, o extremo oposto de Carolina. A invasora bebericou o vinho e, com voz melosa, agradeceu a Carolina por ter cuidado tão bem do seu querido homem, enquanto ela precisou de um tempo para organizar a cabeça. Disse que o pequeno desentendimento do acidente já estava plenamente superado. Lucas não estava na sala. A porta do banheiro da suíte principal estava fechada e ouvia-se o barulho do chuveiro. O cenário era óbvio e devastador. Lucas havia perdoado a criminosa, havia voltado para a cama com a mulher que o abandonou na pior hora. Carolina sentiu o gosto ácido da bile na garganta. As sacolas escorregaram de suas mãos. Os tomates orgânicos rolaram pelo piso de mármore italiano. Sem dizer uma única palavra, sem esperar por uma explicação que não precisava ser ouvida, ela girou nos calcanhares e correu. O elevador demorou uma eternidade. O choro explodiu, rasgando a garganta, assim que ela alcançou a rua fria e barulhenta de São Paulo. A chuva agora castigava seu rosto impiedosamente. Carolina vagou pelas ruas sem destino. A chuva ensopava suas roupas, mas a frieza externa não se comparava ao gelo que tomou conta de sua alma. Ônibus passavam espirrando água suja nas calçadas, buzinas berravam na sinfonia caótica da metrópole, mas ela estava surda para tudo. A imagem de Camila vestindo a camisa de Lucas queimava em sua retina. Como ela pôde ser tão ingênua? Acreditou que seu amor genuíno e sua devoção pudessem superar a aparência perfeita da modelo. Achou que era a musa do milagre, quando na verdade foi apenas a muleta de transição. Ela enfiou-se no primeiro táxi que parou. Ao chegar em seu pequeno apartamento na zona oeste, desabou no chão do banheiro. Chorou até os olhos incharem tanto que mal podia abri-los. Lucas ligou incansavelmente durante a madrugada. Dezenas de mensagens pulavam na tela do celular,
implorando por uma conversa, dizendo que tudo era um terrível mal-entendido. Mas que mal-entendido justificaria a arqui-inimiga nua e tomando vinho no apartamento dele? Numa atitude extrema e definitiva, Carolina tirou o chip do celular e o quebrou em dois. Aquele número não existiria mais. O sacrifício do amor cobrava um preço alto e ela faliu emocionalmente. 3 semanas de luto silencioso transformaram Carolina num fantasma circulando pelos corredores do Centro de Assistência Social. Olheiras profundas marcavam seu rosto. A comida perdeu o gosto. Sua tia Márcia, preocupada, apareceu de surpresa no apartamento numa quinta-feira à noite com uma garrafa de vinho e queijos fortes. A médica obstetra, com seu olhar treinado de décadas de profissão, reparou na palidez peculiar da sobrinha e na forma como ela evitava o cheiro intenso do queijo gorgonzola. Com um suspiro grave, Márcia tirou um teste de farmácia da bolsa de grife e colocou sobre a mesa. Carolina recusou furiosamente, achando a ideia um absurdo. Mas o atraso já era evidente. Vencida pelo medo, ela foi ao banheiro. Os 2 minutos de espera pareciam 2 séculos. O resultado, com os 2 traços vermelhos brilhando intensamente, fez Carolina cair de joelhos. Estava grávida. Grávida de um homem que a usou e voltou para a ex-namorada criminosa. O desespero nublou seu julgamento. Em prantos, sentada no piso frio, Carolina sussurrou para a tia que não podia ter aquela criança. Ser mãe solteira de um traidor era o fundo do poço que ela se recusava a habitar. Márcia ouviu tudo, os lábios apertados em linha reta. A tia Márcia a puxou do chão com uma firmeza surpreendente. A médica obstetra serviu um copo de água com açúcar e começou um monólogo duro, mas necessário. Márcia confessou o seu maior arrependimento. Aos 25 anos, focada na carreira de medicina e após um romance fugaz com um cafajeste, abortou clandestinamente. As complicações a deixaram estéril para o resto da vida. A médica bem-sucedida, rica e viajada, vivia suas noites sozinha em uma cobertura de luxo, conversando com seus 2 gatos persas. Márcia apontou o dedo no rosto da sobrinha e proibiu que ela repetisse seu erro por causa de orgulho ferido e medo do futuro. Disse que aquele bebê era um presente do destino para um útero que Carolina sempre julgou imperfeito. A revelação chocou Carolina profundamente. O peso da realidade assentou. A revolta deu lugar a um instinto feroz de proteção. A psicóloga colocou as 2 mãos trêmulas sobre o ventre liso. Aquele ser microscópico era feito dela também. Não precisava do pai, não precisava de Camila, não precisava de ninguém além de si mesma. Naquela mesma noite, Carolina decidiu mudar de vida. Despediu-se de seu emprego, trancou as emoções no fundo da alma e focou na única coisa pura que lhe restava. A notícia da gravidez chegou aos ouvidos da mãe de Carolina, Dona Cláudia, como uma bomba atômica no interior paulista. A professora de moral rígida pegou o primeiro ônibus para a capital, preparada para um barraco épico. Quando entrou no apartamento da filha, as acusações voaram pela sala. Cláudia bradava sobre a honra da família, sobre o falatório na cidade pequena e sobre o futuro arruinado de Carolina. Mas, para a surpresa da mãe controladora, Carolina não baixou a cabeça. Com uma serenidade afiada pela dor, ela mandou a mãe parar de gritar em sua casa. Declarou que teria o bebê, criaria a criança e não aceitaria ser tratada como uma adolescente leviana. A postura imponente da filha fez Cláudia recuar. As lágrimas de raiva viraram lágrimas de preocupação genuína de uma mãe que, no fundo, amava a filha incondicionalmente. Tia Márcia interveio, oferecendo o quarto de hóspedes de sua cobertura para Carolina passar a gestação com tranquilidade e suporte financeiro. As 3 gerações de mulheres da família selaram uma paz frágil, mas poderosa. O abandono paterno não definiria o futuro daquela criança. O clã feminino seria o escudo contra a crueldade do mundo,
com uma força que apenas a dor compartilha. Os meses de gestação foram um renascimento criativo para Carolina. Morando na ampla e equipada cozinha da cobertura da tia Márcia no Paraíso, ela resgatou sua antiga paixão sufocada, a culinária. Enquanto a barriga crescia abrigando a pequena Sofia, Carolina criava receitas. Adaptava clássicos brasileiros, inventava sobremesas com frutas nativas do Cerrado, testava texturas e aromas. Ela criou um perfil na internet focado em alta gastronomia brasileira, gravando vídeos onde apenas suas mãos habilidosas apareciam. Sem mostrar o rosto triste, ela comunicava seu amor pelo mundo através da comida. O perfil viralizou silenciosamente. Sofia nasceu em uma madrugada fria de inverno, saudável, bochechuda e com os olhos cor-de-mel herdados do homem que Carolina se obrigava a esquecer. A maternidade preencheu todos os buracos da alma da psicóloga. A dor da traição tornou-se uma cicatriz imperceptível. Certo dia, quando Sofia tinha 3 anos e já corria pela casa sujando as paredes de chocolate, uma mensagem direta no perfil de culinária mudou o curso do destino. Uma mulher chamada Dona Teresa, proprietária de um dos restaurantes mais conceituados e luxuosos do bairro dos Jardins, ofereceu uma oportunidade de ouro. A mensagem de Dona Teresa foi muito clara e direta. Ela havia acompanhado as receitas da internet por meses, reproduzido algumas em casa e constatado a genialidade de Carolina. Oferecia uma vaga imediata como cozinheira em seu restaurante nos Jardins. Carolina gelou de imediato. A velha síndrome da impostora berrou no seu ouvido. Ela não tinha diploma universitário de gastronomia, nunca havia trabalhado em uma cozinha comercial com pressão extrema, comandas gritadas e chamas altas. Além disso, havia a pequena Sofia. A logística para uma mãe solteira seria um verdadeiro pesadelo. Mas a tia Márcia, sempre a rocha inabalável da família, e a mãe Cláudia, agora uma avó completamente derretida, que passava longas temporadas em São Paulo, assumiram a retaguarda familiar. Cláudia comprometeu-se a cuidar de Sofia à noite, enquanto Carolina encarava o fogo cruzado diário. Tremendo da cabeça aos pés, Carolina vestiu um dolman branco simples e apresentou-se no restaurante. A cozinha era um verdadeiro caos organizado, quente como o inferno, estrondosa e cheirando maravilhosamente a alho assado e manteiga derretida. Um novo capítulo brutal e belo estava prestes a se iniciar na vida dela. O primeiro ano de Carolina na cozinha profissional foi absolutamente brutal e impiedoso. Dedos constantemente cortados pelas facas afiadas, braços permanentemente marcados por queimaduras de óleo escaldante e madrugadas inteiras chorando de pura exaustão física no banco duro do ônibus de volta para casa. Mas ela tinha um dom bruto inegável, uma paleta de sabores perfeita na ponta da língua e uma persistência quase insana que não a deixava desistir. Dona Teresa, uma mulher imponente e grisalha que andava lentamente apoiada numa bengala elegante devido a um velho acidente, observava tudo atenta das sombras. Ela enxergava o grande diamante bruto que Carolina era. Com o passar do tempo implacável, o chefe executivo começou a respeitar Carolina profundamente. Ela nunca se atrasava 1 minuto sequer, nunca retrucava nas horas das piores crises e salvava magicamente os molhos complexos que outros aprendizes inexperientes arruinavam. O peso do corpo de Carolina derreteu velozmente no calor infernal daquela cozinha intensa, moldando-a numa mulher extremamente ágil, muito forte e dona de uma presença magnética inegável. Ela havia renascido das cinzas emocionais com muito louvor. O grande sucesso não veio sem dor e muito suor, mas finalmente coroou Carolina com justiça. Ela revolucionou completamente o cardápio principal. Introduziu pratos inovadores que contavam a história da imigração no Brasil profundo, misturando a rusticidade caipira da vó Benedita com as técnicas da alta gastronomia de ponta. O restaurante conceituado ganhou vários prêmios importantes,
e os críticos mais chatos elogiavam a verdadeira revolução afetiva liderada pela nova Soulchef. A vida financeira estabilizou maravilhosamente. Ela comprou um ótimo apartamento bem localizado e matriculou Sofia em uma excelente escola bilíngue. A garota inteligente de 9 anos era, sem dúvida, o centro do seu vasto universo. O amor romântico fora drasticamente abolido do seu dicionário pessoal. Sua vida resumia-se a fogo alto, facas amoladas, temperos exóticos e, claro, sua amada filha. Tudo seguia perfeitamente sob controle até uma noite fria de sexta-feira. Em meio ao movimento frenético de comandas, o maître elegante entrou na cozinha suado e nervoso. Ele avisou em alto e bom som que clientes exigentes na mesa principal do salão faziam questão de falar pessoalmente com a talentosa Soulchef. O coração de Carolina bateu nas têmporas como um tambor de guerra enlouquecido. Helena deixou cair o guardanapo de linho caro no colo, com os olhos muito arregalados, reconhecendo quase que imediatamente os traços da mulher que no passado fingiu amorosamente ser sua nora. Carolina manteve a postura incrivelmente impecável. Com imensa frieza profissional calculada, agradeceu educadamente os sinceros elogios ao prato requintado. Roberto, sempre altivo e imponente, tentou sondar ansiosamente a vida dela ali mesmo, perguntando aflito por onde ela andava e por que motivo desaparecera tão de repente. Carolina não cedeu 1 milímetro sequer àquela chantagem emocional barata. Sem dar rodeios, com o salão aristocrático barulhento girando ao seu redor, ela disparou a verdade absoluta com precisão cirúrgica. Confessou abertamente que era a mãe da única neta biológica deles, uma menina adorável de 9 anos, mas deixou claro que não queria absolutamente nada com a fortuna da família, e muito menos com o filho irresponsável deles. A expressão de confusão genuína de Roberto e a palidez mortal que tomou conta de Helena desarmaram rapidamente a fúria acumulada de Carolina. Helena começou a chorar copiosa e silenciosamente na frente de todos. A respeitável matriarca agarrou desesperadamente as mãos suadas de Carolina e revelou de uma vez o que anos de orgulho tolo haviam escondido. A triste história da suposta traição asquerosa no apartamento era, na verdade, uma armação perversa e diabólica. No fatídico dia do flagrante traumático, Lucas estava preso em uma clínica fechada, refazendo exames vitais. A manipuladora Camila havia invadido o apartamento discretamente com chaves roubadas, puramente para forjar aquela cena nojenta e destruir a linda relação que ela invejava com todas as forças. Carolina sentiu as próprias pernas cederem bruscamente, precisando puxar uma pesada cadeira de madeira maciça para não desabar no tapete caro. Roberto completou o relato sombrio, com a voz tremendo de emoção. Jurou que Lucas não encostou um só dedo na ex-modelo. Ao retornar e descobrir a farsa cruel, Lucas acionou furiosamente a polícia, mandando a verdadeira criminosa de volta para a cadeia de uma vez por todas. Ele gastou anos de vida e verdadeiras fortunas tentando achar Carolina, mas ela fora blindada habilmente pelo cerco protetor inquebrável da tia médica. Os 10 imensos anos longe não curaram o rapaz apaixonado em momento algum. Roberto implorou dolorosamente para que Carolina liberasse pelo menos o direito sagrado deles conhecerem a amada neta. A cabeça da grande chefe fervia violentamente, igualzinho a um caldeirão no fogo extremo. Toda aquela amargura gigantesca baseava-se em uma mentira sádica. O turno cruel daquela sexta-feira pareceu durar mais de um século inteiro. Ao chegar no seu apartamento moderno de madrugada, Carolina foi direto conferir o quarto de Sofia. A luz tênue e amarela iluminava o rosto sereno e angelical da menina deitada. Era indiscutivelmente a cópia em miniatura do pai distante. Às exatas 9 horas da manhã nublada de sábado, a campainha insistente tocou. Carolina abriu a pesada porta, sentindo o coração entalar na garganta seca. No silencioso corredor, apoiando-se apenas levemente em uma bengala fina,
estava ele. Lucas envelhecera. Fios prateados charmosos pontuavam as laterais do cabelo, mas os marejados olhos de mel guardavam o mesmo fogo apaixonado e urgente de antes. Ele segurava um imenso urso de pelúcia marrom, desajeitadamente, e tremia dos pés à cabeça, vulnerável como um garotinho esperando absolvição. Lucas não estava mais fadado àquela antiga e cruel cadeira de rodas limitadora. Ele caminhou muito lentamente, sentindo dores que ninguém notaria, e despencou de joelhos pesados no chão frio do hall. Abraçou apertado as pernas de Carolina, chorando alto. Carolina finalmente abaixou as próprias guardas de aço e o puxou vigorosamente para cima, sentindo o choque elétrico da pele dele. Quando Sofia saiu sonolenta do quarto e abraçou o pai que não conhecia, todas as velhas cicatrizes profundas estilhaçaram. 5 felizes anos depois dessa manhã redentora, a paisagem já não era a cinzenta capital de São Paulo. Num robusto jipe escuro, Lucas dirigia sorridente por uma estrada de terra na imensidão de Minas Gerais. Ele parou orgulhoso em frente a uma grande fazenda totalmente restaurada. Carolina pulou do carro rindo, seguida de uma aborrecida Sofia adolescente. Lucas surpreendeu a esposa, revelando que comprou e reformou a velha fazenda da amada vó Benedita. Sob a sombra fresca e colossal da mesma e resistente mangueira do passado, eles celebraram o fato de que a dor intensa apenas serviu de forte adubo, mostrando que o verdadeiro amor sempre encontra o caminho de volta para casa. A reviravolta não foi apenas profissional, mas um verdadeiro milagre do coração. O que parecia o fim definitivo em uma noite chuvosa e solitária em São Paulo, transformou-se no alicerce de um império gastronômico e na recuperação de um amor roubado pelas mentiras. Carolina provou que as cicatrizes não nos definem, elas apenas nos preparam para a vitória que está por vir. Camila pagou por seus crimes, Lucas reconquistou sua dignidade, e a velha fazenda da vó Benedita voltou a exalar o cheiro do amor e do perdão. E você, teria a força de perdoar uma mentira tão grande que destruiu 10 anos da sua vida, se soubesse que a pessoa amada também foi vítima? Muito obrigado por acompanhar mais esta jornada emocionante. Não saia sem deixar o seu like para apoiar o nosso trabalho. Inscreva-se no canal para mais histórias incríveis como essa e comente aqui embaixo o que você faria no lugar da Carolina. Até a próxima história.